Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Em meio a uma intensa troca de cadeiras nos ministérios, Ernesto Araújo se tornou uma das mais emblemáticas baixas da chamada ala ideológica do governo Bolsonaro. Em um cenário de pressão pelo combate à pandemia, o nome do chanceler acabou entrando na mira do Senado e a troca de farpas durou dias. Não foi só o Senado que entrou em pé de guerra com Ernesto Araújo. A cúpula da Câmara, a ala militar e até o empresariado também se uniram pela demissão dele. A situação de Ernesto Araújo já não era confortável, né? Ele já vinha ali sendo alvo de críticas por alguns parlamentares pela atuação dele em relação à pandemia e agora aumentou ainda mais a pressão para tirar o chanceler do cargo. Ernesto Araújo usou as redes sociais para dizer que a senadora Cátia Abreu sugeriu um gesto dele no leilão do 5G. A senadora rebateu, ela disse que o chefe do Itamaraty vive à margem da boa diplomacia, à margem da verdade dos fatos. Antes, então, que virasse alvo de um processo de impeachment, o próprio chanceler decidiu entregar o cargo numa reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Informação que acaba de ser confirmada pela equipe da CNN. O ex-ministro, agora Ernesto Araújo, então acaba de pedir demissão do Ministério das Relações Exteriores. O chanceler enfrentava uma pressão muito grande de parlamentares para deixar o comando do Itamaraty. Mas quem pensou que esse era o fim da história tomou um susto ao longo da segunda-feira. Com a saída de Araújo, um vendaval passou sobre as peças do xadrez ministerial e o presidente Bolsonaro iniciou então um movimento de demissões e de trocas no comando de várias pastas. Foram 6 mudanças de ministérios e hoje, enquanto gravamos esse episódio, chegou a confirmação que os comandantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea também não estão mais nos seus postos. Se eles saíram ou se eles foram saídos, só o decorrer das horas vai nos dizer. Atenção para a lista, então, de alterações nos ministérios. São nomes que você precisa botar na cabeça para entender a política do nosso país, que nós, precisamos. Vamos lá. No Ministério da Defesa sai Fernando Azevedo e entra Braga Neto. Na Casa Civil, onde Braga Neto estava, entra o general Luiz Eduardo Ramos. Na Justiça sai André Mendonça e entra Anderson Torres. Ernesto Araújo dá lugar para Carlos Alberto França. A Advocacia Geral da União, antes comandada por José Levi, vai para André Mendonça. E, por fim, a Secretaria de Governo, que era ocupada por Luiz Eduardo Ramos, vai para Flávia Arruda, um nome do Centrão. Nesse episódio do Item Mais, vamos entender então melhor sobre a queda de Ernesto Araújo nesse combo aí de reforma ministerial, o que aponta sobre os rumos do governo Bolsonaro, sobre as relações com o Centrão e até sobre a condução da pandemia. Quem me acompanha na primeira parte da conversa de hoje é o cientista político Guilherme Casarões. O Guilherme também é professor na Fundação Getúlio Vargas e especialista em política externa. Guilherme, bem-vindo ao Item Mais, prazer em falar com você. Obrigado, Mona Lisa, o prazer é meu. Guilherme, vamos lá. Não é mais sinal de alerta, é sinal vermelho, né? E não é piscante, porque não está tendo interrupção, é um sinal vermelho mesmo para todos nós. Quando a gente começou essa cobertura na segunda-feira sobre ali a saída de Ernesto Araújo, por tudo que ele fez no fim de semana, aqueles ataques à senadora Cátia Abreu e, de novo, aquela militância, aquele chanceler ideológico nas redes sociais, todo mundo meio que já sabia que sim, a vida política de Ernesto Araújo estava ali com os dias, horas ou minutos contados pelo histórico dele, né? Mas o que veio junto, que aí eu vou te falar a minha percepção, e se você não concordar, fique 100% à vontade. O que veio junto do pacote Ernesto Araújo, a mim, como jornalista, pareceu meio que uma cortina de fumaça para uma outra mudança que pode ser muito mais significativa, que pode ter muito mais impactos e que sim, é para onde a gente deve olhar, segundo o meu ponto de vista, a questão ali da queda do ministro da Defesa. E tudo o que aconteceu então nas horas seguintes.
Mona Lisa, estava circulando uma brincadeira nas redes sociais ontem de que nem no dia da demissão Ernesto Araújo consegue ter protagonismo, porque ele se demitiu na parte da manhã. Eu, pessoalmente, achei que a gente fosse falar sobre isso ao longo de todo o dia, repercutindo, inclusive, a sucessão do ministro, né? Quem seria o sucessor? Muito se especulava sobre a possibilidade do almirante Flávio Rocha assumir o lugar dele. Falava-se muito em alguns nomes do Centrão, né? O Collor, o próprio Michel Temer, que foram aventados aí há algum tempo como possíveis substitutos do Ernesto. E o presidente Bolsonaro acabou fazendo aquela, não vou nem dizer reforma ministerial, porque ela não teve área de reforma, né? Foi uma espécie de demolição do governo à luz do dia, e as substituições foram acontecendo de maneira muito rápida. De fato, muito mais relevante do ponto de vista político para o que está acontecendo no país é a gente ver o que aconteceu não só no Ministério da Defesa, né? O Fernando Silva saiu do governo de maneira até meio dramática, né? Escrevendo uma carta de despedida, né? De retirada do governo, em que ele fala que preservou as Forças Armadas como instituição de Estado, como se veladamente ele quisesse dizer, olha, havia pressões para que eu usasse as Forças Armadas como instrumento político do presidente ou do governo, mas também aconteceram outras mudanças grandes ontem, né? A substituição do ministro da Justiça, né? O André Mendonça voltando para a AGU e colocando um delegado da Polícia Federal próximo da família Bolsonaro, né, no Ministério da Justiça, que é um ministério muito central para tudo que está acontecendo, né, inclusive para viabilizar juridicamente certas atitudes que parecem estar no repertório do presidente Bolsonaro a essa altura, como, por exemplo, a decretação de estado de sítio ou de estado de emergência. E as trocas palacianas, por assim dizer, mostram que o Bolsonaro ontem encastelou o seu poder militar dentro do governo. A gente já sabia que o Bolsonaro sempre admirou militares, há toda uma simbologia, né? Quanto mais se aproxima aí o aniversário do golpe de 64, então a gente sabe que esses movimentos, eles tendem a acontecer nas vésperas dessas efemérides ou comemorações, mas o que a gente viu ontem foi uma tentativa, pelo menos da minha forma de ver, de depurar o governo daqueles militares que não são alinhados nem ao Bolsonaro como figura, mas ao projeto que representa o bolsonarismo, e ele foi redistribuindo as cadeiras como forma de reforçar o seu controle sobre os militares, não só palacianos, mas na esplanada de uma maneira mais geral. Então, hoje a gente pode dizer que depois da reforma de ontem, restaram no governo os militares que são abertamente bolsonaristas. Então não são militares que estavam ali, vamos dizer, mais para tentar fazer um trabalho técnico ou coisa do tipo. O próprio Tarcísio, que tinha ali uma certa reputação de ser um ministro muito competente, ele acabou se rendendo nessa narrativa bolsonarista de maneira muito forte nos últimos tempos. General Heleno, bolsonarista de primeira hora. Então a gente vê que o governo hoje está completamente tomado por militares, de uma maneira, aliás, inédita na história do país, porque nem em Getúlio Vargas, nem na época da ditadura militar de 64, a gente viu tantos militares ocupando cargos de primeiro escalão no governo e tão subordinados ao comando presidencial, porque uma característica também muito pouco usual do governo Bolsonaro é colocar militares da ativa dentro do governo, que gera até um certo conflito de função, porque além de subordinados ao Bolsonaro por serem ministros ou secretários ou cargos de primeiro ou segundo escalão, eles são ligados diretamente ao Bolsonaro por uma outra via, que é a chefia das Forças Armadas. Então, são figuras que têm uma dificuldade muito grande de dizer não ao presidente da República, não só por uma questão técnica, mas também por uma questão hierárquica. Então, a gente está diante de uma situação que muitos têm chamado aí de um prelúdio de uma tentativa de autogolpe ou de golpe militar. Eu gostaria de acreditar que essas hipóteses fossem meramente conspiratórias ou especulativas, mas a impressão que eu tenho, sobretudo agora com a entrega dos cargos dos 3 comandantes das armas, parece já haver ali um sintoma muito claro, pelo menos essa é a mensagem cifrada que se passa, de que o Bolsonaro realmente estava tentando usar as Forças Armadas para aprofundar o seu poder político. Quando teve a notícia ali da demissão, então, do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, a gente já tinha depois a informação, pelo menos circulando aqui entre os nossos analistas da CNN, durante o jornal, na TV mesmo, que em solidariedade haveria então essa saída dos comandantes, né, das forças. E a gente, no dia seguinte, viu a tal reunião ali, até já com todo o staff, né, que está chegando e com o que então estaria em tese saindo. Mas nesse momento ninguém sabe ao certo, nesse momento eu
digo, enquanto a gente está gravando esse episódio, na terça-feira, 1h22, a gente não sabe ao certo se eles saíram ou se eles foram saídos. Faz diferença quando a gente olha com lupa para o que está acontecendo agora no Ministério da Defesa? Olha, eu acho que sim. Quando a gente tem uma troca de ministro, sobretudo de ministro da Defesa, os comandantes das armas, né, Exército, Aeronáutica e Marinha, eles, em geral, entregam cargo ao presidente, mas é comum também haver uma recondução, principalmente porque esses cargos de chefia das forças são cargos muito específicos, muito hierárquicos, são poucas as opções reais que podem ocupar essas posições, então não é tão comum haver uma troca total diante de uma troca de ministro, né? O ministro da Defesa, ele é uma espécie de ponte civil entre o presidente e as Forças Armadas. Aliás, o princípio que regeu a criação do Ministério da Defesa lá no governo Fernando Henrique era justamente de civilizar, não no sentido, né, oposto à barbárie, mas de civilizar no sentido de trazer um elemento civil para comandar as forças militares, tirando aquilo que se chamava muito de entulho autoritário, né, herdeiro da ditadura. Então, a troca de ministros, geralmente, ela suscita essa entrega simbólica dos cargos, mas há uma recondução natural. Agora, nesse quadro que a gente está vendo, de uma demissão intempestiva do Fernando Azevedo ontem, no meio de uma crise já política que a gente estava acompanhando, se os comandantes das armas tiverem entregado o cargo ao Bolsonaro sem a pretensão de continuar no governo, isso pode ser um sinal de que eles corroboram com a tese do Fernando Azevedo e Silva, tese velada, mas ainda assim bem entendida por quem está acompanhando, de que o presidente estaria tentando usar as Forças Armadas como instrumento de consolidação do seu poder político. Aí sim a gente está diante de um cenário bastante problemático. Se eles tiverem sido demitidos, eu acho que na prática não muda muito o entendimento, porque a demissão, na sequência da demissão do próprio ministro, pode também mostrar que havia algum embaraço nas forças com relação à maneira como o presidente Bolsonaro estava conduzindo, não só as questões ligadas às próprias forças, mas também ligadas à pandemia, né? O próprio Fernando Azevedo, ele ficou muito mal visto quando ele sobrevoou de helicóptero uma daquelas aglomerações, aqueles protestos antidemocráticos de maio do ano passado. Então, eu acho que dentro do Exército há uma crescente parcela da alta cúpula que se sente desgastada pela associação com o presidente Bolsonaro e com o bolsonarismo de uma maneira geral. Tanto é que a imprensa deu, alguns dias atrás, que parte dessa cúpula alta das forças já está tentando procurar uma alternativa ao Bolsonaro. É claro que eles têm que operar nas sombras, né? Os militares não deveriam, pelo menos no mundo democrático ideal, serem atores políticos abertos, quer dizer, eles não deveriam se posicionar politicamente, nem publicamente com relação às questões políticas, mas a própria maneira como eles vêm se portando, alguns tentando se afastar do governo e tentando, inclusive, achar uma alternativa, ainda que conservadora, mas que não macule a imagem das Forças Armadas como uma instituição de Estado, isso é um sintoma claro de que está havendo alguma movimentação no sentido de um desembarque do governo. Os militares que ficaram, portanto, como a gente já tinha comentado, são aqueles que têm uma lealdade muito maior ao presidente, ao seu projeto, do que propriamente a instituição das Forças Armadas. Os próximos dias a gente tem que se preocupar exatamente com o que em termos de nuances de informação ou de sinalizações. Se não for explícito, né? Se for de novo com essa cortina de fumaça aí para o que vem, a gente tem que se preocupar exatamente com o que no horizonte. A primeira coisa que a gente tem que ficar de olho é o que vai acontecer nessa quarta-feira, no dia 31, a comemoração do que os militares chamam de Revolução de 64. Ela tem uma importância simbólica muito grande para o presidente Bolsonaro, que desde a época em que era deputado comemorava anualmente a data em plenário e mesmo a contragosto dos colegas deputados. Inclusive o governo Bolsonaro esse ano de 2021 foi à justiça reivindicar a prerrogativa de continuar comemorando aquilo que muitos chamam de golpe de Estado como um evento importante na história da República. Então há aí uma disputa jurídica já e que tem também uma simbologia dessa relação do Bolsonaro com as Forças Armadas, mas o que a gente tem que se atentar para além, né, dessas comemorações ou desse momento que pode suscitar algum tipo de ação ou de sinalização por parte do presidente é como as instituições da democracia brasileira reagirão a todas essas mudanças que estão acontecendo. Então o que a gente tem que observar? Primeiro, os posicionamentos do presidente do Senado e do presidente
da Câmara dos Deputados. Então, Rodrigo Pacheco, de um lado, e Arthur Lira, do outro lado, vão ter que se posicionar de maneira clara no sentido de desenhar uma linha no chão, como a gente costuma dizer, dando um recado para o Poder Executivo e presidente Bolsonaro de que o parlamento não tolerará nenhum tipo de medida que possa ser interpretada como uma tentativa de, vamos dizer, controlar o poder de maneira forçosa ou de afetar as relações civis militares de maneira também autoritária ou antidemocrática. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que acompanhar. Agora, além da reação dos presidentes das casas, é importante também acompanhar como é que o Supremo Tribunal Federal vai se comportar diante disso. A gente está vendo um tensionamento cada vez maior entre o Supremo e o Poder Executivo, graças àquele inquérito do ministro Alexandre de Moraes do STF, que colocou na cadeia um deputado bolsonarista, o Daniel Silveira, que vem colocando em xeque o comportamento de vários apoiadores do presidente Bolsonaro, razão pela qual, aliás, está se pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, uma resposta do Supremo Tribunal Federal que aconteceu nessa reforma ministerial pode ser um sinal no sentido de a gente ver um Supremo mais proativo querendo defender a permanência das instituições democráticas ou um Supremo, vamos dizer, mais comedido, mais cauteloso, talvez temeroso de que realmente uma manobra forçada possa acontecer. Eu acho que esses são os dois sinais que a gente vai acompanhar nos próximos dias, então. Câmara, Senado de um lado e Supremo do outro, vão ter que responder de maneira muito clara, não é notinha de repúdio, mas são palavras muito contundentes com relação a qualquer tentativa de se surrupiar o poder por meio da força, por meio das Forças Armadas ou por meio de algum tipo de insurreição violenta, seja promovida pelo Exército, seja promovida pelos policiais militares. Eu acho que tem aí uma sopa, né, um caldeirão de coisas, de elementos que estão se misturando e que criam um contexto de muito tensionamento na nossa democracia, e a resposta das instituições vai ser decisiva para a gente poder dizer se as instituições de fato estão funcionando ou se elas vão sucumbir perante essas tentativas de controlar o poder pelas maneiras não exatamente democráticas. Guilherme Casarões, muito obrigada, Guilherme, pela análise. Até uma próxima e boa tarde para você. Obrigado, Mona Lisa. Até mais. Na segunda parte do episódio de hoje, eu recebo o Felipe Mendonça. Ele é professor de Relações Internacionais e Economia Política Internacional na Universidade Federal de Uberlândia. Felipe, bem-vindo de volta. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. A última vez que a gente conversou, eu falava, será que 2021 vai ser mais fácil? A gente vai conseguir? Tá bem difícil, o ano começou conturbado, não tem dia fácil, né? Não tem dia fácil. As coisas, elas até parecem fáceis no começo, né? A semana começou ali com, sim, finalmente Ernesto Araújo não vai mais nos constranger dentro e fora do país. Sim. Finalmente, nós vamos ter um chanceler que vai, de fato, exercitar a chancelaria brasileira e não uma ideologia, pseudo-ideologia de momento. Mas não foi isso, né? O que veio junto, propositadamente ou não, já ouvi vozes dos dois lados, que o que aconteceu ontem foi uma cortina de fumaça para tentar esconder uma série de questões aí que estão no horizonte. Não tem nada a ver com uma questão de mudança ali, uma pressão do Senado em cima de Ernesto Araújo, mas tem a ver com um todo de preocupação, inclusive para os rumos da política no nosso Brasil. Concordo com você. O Ernesto Araújo, de fato, ele não tinha a menor condição nem de ter assumido a pasta, né, muito menos de continuar na pasta diante da crise severa, aguda que o Brasil se encontra, né, que é uma intersecção de inúmeras crises. E o Ernesto já deixou muito evidente que ele não tinha a menor condição de liderar o Ministério das Relações Exteriores nesse momento. Então, o Brasil inteiro percebeu isso. A gente tinha pressão do Senado, principalmente, né? Teve aquela sabatina fatídica, onde o Ernesto Araújo escutou críticas duríssimas, inéditas, né? Nenhum chanceler antes tinha escutado tantos senadores pedindo a sua demissão numa sabatina como aquela, que foi marcada, inclusive, por um gesto supremacista do assessor do governo federal, né? O Felipe Martins, que é um nome forte ali dentro da condução da política externa brasileira. Sim, cenas lamentáveis, né? Que aí depois acabou desembocando também numa carta assinada por cerca de 300 pares, 300 diplomatas, né? Pedindo, inclusive, a demissão do Ernesto Araújo. Isso sem mencionar, Mona Lisa, as iniciativas, por exemplo, dos governadores que já falavam, né, de maneira autônoma com parceiros internacionais, portanto, driblando o Ministério das Relações Exteriores, pedindo insumos, pedindo respiradores, pedindo
pedindo vacina, e até mesmo os prefeitos, né, com articulação internacional, tentando driblar o Ministério das Relações Exteriores. Então, assim, não importa para onde você olhe, para o agronegócio, para o Senado, para a Câmara dos Deputados, para os pares, os colegas, né, de profissão do Ernesto Araújo, não tinha mais como sustentar. E aí, como parece que é comum entre os bolsonaristas, né, ele dobrou a aposta no fim de semana, com um tweet contra a Cátia Abreu, né, tentando ali vincular a pressão pela sua demissão a interesses cultos chineses, comunistas, enfim, toda essa divagação aí dele que ele chama, né, dos globalistas e assim por diante, e aí ficou insustentável. A Cátia Abreu, ela deu uma resposta muito dura, né, e de certo articulou nos bastidores ali do Senado uma conta, né, ao governo federal que deveria ser paga ao Centrão, e isso acabou desembocando na carta também do Ernesto Araújo entregando o cargo, que foi aceita imediatamente pelo presidente Bolsonaro. Eu acho, Mona Lisa, que foram 3 movimentos. Então vamos lá. Movimento número 1. Movimento número 1 tem a ver com essa conta que o Centrão cobrou, né, e que acabou desembocando na demissão do Ernesto Araújo, né. Mas tem um outro movimento, que aí eu acho que é um movimento de reação do próprio governo Bolsonaro, que foi, por exemplo, a demissão, né, do Fernando Azevedo Silva, o ministro da Defesa, que colocou, então, um cara ainda mais linha dura, o Braga Neto, né, na pasta, o comando das forças. Então, eu acho que é quase como uma reação, até mesmo a Casa Civil, né, com o Luiz Eduardo Ramos agora assumindo, eu acho que esse é um outro movimento, então, de mais autoritarismo, talvez, né, tanto é que todo mundo ficou preocupado com o que isso representava, né, nas Forças Armadas, se isso era um prenúncio de um autogolpe e assim por diante. Então, ao mesmo tempo que ele cede ao Centrão de um lado, ele dobra a aposta do outro. E tem uma terceira, eu acho, um terceiro movimento, tem a ver com as investigações que a família Bolsonaro está suscetível, né? Isso envolveu, por exemplo, a troca do Ministério da Justiça, né, e Segurança Pública, com a saída do André Mendonça, que foi lá para a Advocacia Geral da União, né, e a entrada de um sujeito que todos dizem que é amigo pessoal, né, do Flávio Bolsonaro, que é o Anderson Gustavo Torres. Então, acho que são 3 movimentos, foi um dia bem difícil, né, de compreender, mas eu acho que são 3 coisas que aconteceram, né? Então, essa conta do Centrão, o Bolsonaro cobrando das forças, né, um apoio mais radical ao governo e, ao mesmo tempo, uma blindagem das investigações que a família Bolsonaro enfrenta na justiça. E aí o Ernesto Araújo ficou perdido um pouco nesse meio aí. Do lado de cá, o que mais me preocupa é essa cobrança do governo em relação à atuação das forças, né? Porque vamos deixar muito claro, as forças estão a serviço do país, independentemente de quem seja o governo, e não existe essa questão personalista já proferida, inclusive, pelo presidente Bolsonaro, quando ele falou o meu exército, né? As minhas forças armadas. Não, elas não são dele, não são minha, não são sua, não são de quem nos ouve, não são de ninguém. Elas são do Brasil. E aí, qualquer tentativa de uso personalista, nós todos sabemos muito bem o que pode dar. A história recente do nosso país deixa isso escancarado. Vamos olhar para essa linha? Você concorda ou não? Eu concordo. Eu acho que a própria carta do Fernando Azevedo Silva, de demissão, tem um sinal ali, tem uma entrelinha ali que eu acho que comprova exatamente isso que você falou. Ele disse que durante o tempo que ele ficou na pasta, ele trabalhou para que as forças atuassem como uma instituição de Estado. Na entrelinha fica evidente, né, que então ele sofre pressão para que as forças atuem como força de governo. E é até interessante, voltando até para o Ernesto Araújo, se a gente comparar a carta do Fernando Azevedo Silva com a carta do Ernesto Araújo, né, você vê que tem um abismo de diferença. O Ernesto Araújo escreve uma carta repetindo, enfim, todas essas teses conspiratórias. Ernesto Araújo era uma ameaça mesmo para o Brasil, né? Não representava os interesses brasileiros, pelo contrário, né? Aonde ele pisou, Mona Lisa, ele prejudicou os interesses brasileiros. Nos Estados Unidos, agora com o governo Biden, né? Mas mesmo com a China, com a França, com os nossos vizinhos aqui no Sul, aonde a diplomacia brasileira pisou, né? No governo Bolsonaro, representado pelo Ernesto Araújo, prejudicou, né, os interesses brasileiros. E ele sai atirando, né? Significa que ele não entendeu fato como que funciona a diplomacia brasileira, e não é à toa que muitos especialistas estão chamando o Ernesto como o pior chanceler que
a pasta, o Ministério das Relações Exteriores já teve, e eu concordo com essa avaliação. O Ernesto Araújo não entende os princípios históricos da diplomacia brasileira, que sempre foi essa defesa intransigente e pragmática, né, dos interesses brasileiros, a relação amistosa com os vizinhos, com os parceiros, e o Ernesto Araújo fez tudo o contrário, né? O Brasil também sempre teve uma postura muito interessante de liderança mesmo nas instituições internacionais, sempre foi um ávido defensor do multilateralismo. Já o Ernesto Araújo achava que a Organização Mundial da Saúde, em plena pandemia, era uma ameaça, enfim, não quis entrar num consórcio de produção e distribuição de vacinas, batia na China, que é o grande fornecedor de vacinas aqui no Brasil, de insumos, né, do Butantan. O Ernesto Araújo, de fato, é uma ameaça aos interesses brasileiros, e eu concordo aí com a avaliação de muitos colegas que dizem que ele foi, sem sombra de dúvidas, o pior capítulo na história da diplomacia brasileira. Estamos então aí na expectativa de ver o que vai rolar nos próximos dias, mas sempre com a certeza de que temos aí a nossa solidariedade que dá as mãos e juntos tentar trazer luz para o que é importante no nosso país. Muito obrigada mais uma vez, Felipe, por dizer sim para mim e venha sempre. Muito obrigado pelo convite, um forte abraço. Para você também, cuide-se aí. Falamos mais então sobre essa reforma ministerial, que para muita gente não parece reforma, parece terra arrasada, mas se de fato isso vai se confirmar ou não, nós vamos saber nos próximos dias, mas tá aí a informação para você dividir, para você compartilhar ou para você se informar, claro, sempre. Amanhã tem mais. Até.